Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje na nossa aula de língua portuguesa nós estaremos fazendo uma revisão dos conteúdos. Então o que eu vou fazer com vocês? Eu vou estar explicando tópico por tópico dos exercícios que estão aí anexados no caderno de vocês de língua portuguesa. E aí você vai junto comigo fazer as questões e entender também os conceitos, combinado? Então vamos lá. Número 1, a primeira folhinha é essa aqui de coletivos. Bem, nós vamos revisar os substantivos coletivos. Primeiro, para revisar substantivos coletivos, nós precisamos entender o que são substantivos. Bem, substantivos são palavras que nomeiam coisas, pessoas, lugares. Substantivos dão nomes aos seres, às coisas. Então, os substantivos, eles têm as suas classificações. Eles podem ser substantivos próprios, nomes de pessoas, substantivos comuns, ou seja, qualquer nome de qualquer coisa. O substantivo também ele pode ser simples, formado por uma única palavra. Ele pode ser composto, formado por duas ou mais palavras, podendo ser separado por hífen ou não. O substantivo ele pode ser primitivo, ele pode ser derivado. Substantivo primitivo é uma palavra originária. Substantivo derivado é a palavra que vai derivar da palavra originária, né? O substantivo também ele pode ser o substantivo coletivo, que é o substantivo que nós vamos falar agora. Bem, o substantivo coletivo significa que uma única palavra vai definir um conjunto de coisas. Então, aí eu tenho substantivos e vocês irão relacionar no número 1 os substantivos aos coletivos. Por exemplo, número 1, conjunto de pessoas. Qual é o coletivo para conjunto de pessoas? Então, você vai observar aí, nós temos arquipélago, boiada, cacho, discoteca, cordilheira, feixe, aglomeração. Sim, pode ser. Aglomeração é um conjunto de pessoas. Percebam, a palavra aglomeração define um conjunto. Um conjunto de quê? Um conjunto de pessoas. Outro, os substantivos são lobos. Então, um conjunto de lobos. Qual substantivo coletivo poderia ser relacionado ao conjunto de lobos? E aí você vai observar e irá relacionar todos esses, tá bom? Então, nós já entendemos que no substantivo coletivo eu tenho uma palavra para definir um conjunto de coisas, ok? Número 2. No número 2, vocês vão marcar com S os substantivos simples e C os substantivos compostos. Então, como eu disse para vocês, os substantivos simples, eles são formados por uma única palavra. Os substantivos compostos, não. Eles são formados por duas ou mais palavras, podendo ser separados por hífen ou não. Então, aí nós temos as palavras beija-flor, flora, flor de maracujá, flor, água de colônia, água marinha, paulada, pedrada, pica-pau, pau-brasil, guaraná e água. E aí você vai colocar S para substantivos simples e C para substantivos compostos. Percebam, nos substantivos compostos, eles podem ser formados por duas palavras ou mais e também podem ser separados por hífen ou não. Lembram lá, ano passado, nós aprendemos que vinagre era um substantivo composto e não era separado por hífen. Então, nem sempre os substantivos compostos serão separados por hífen, tudo bem? Número 3. Escreva 2 substantivos derivados para cada substantivo primitivo. Então, percebam, eu já coloquei aí para vocês os substantivos primitivos. Chuva, livro, pedra, tinta, papel, porta, ferro, casa. Esses substantivos, eles nomeiam as coisas, sim? Então, eles são substantivos primitivos, é a primeira palavra. E o que você pode formar, qual substantivo derivado, qual palavra derivada que você pode formar a partir desses substantivos? Por exemplo, de chuva, eu posso formar chuvarada, chuveiro, de livro, livraria,
e aí por diante. Então, eu quero que você forme 2 substantivos derivados para cada substantivo primitivo abaixo, ok? Agora, no número 4, vocês irão completar as frases com mal com U e mal com L. Nós aprendemos que mal com U é o contrário de bom. É só você lembrar. Lobo mau, mal com U. Contrário de lobo mau, lobo bom. Agora, mal com L é o contrário de bem. Não estou bem, não estou mal com L. Então, mal com U, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem. Sempre que você for aplicar mal com U ou mal com L, lembre-se do contrário, para que você possa saber qual mal você vai aplicar, se é o mal com U ou mal com L, tá bem? Vamos para a próxima folhinha, que é essa aqui. Nessa folhinha, nós vamos brincar de a dedonha. Então, como vai ser? Na primeira fileira, você vai escrever palavras com letra A. Na segunda fileira, você vai escrever palavras com letra E. Na terceira fileira, você vai escrever palavras com letra J. Na quarta fileira, você vai escrever palavras com letra M. E na quinta fileira, você vai escrever palavras com a letra L, na quarta, e na quinta com a letra M. Então, a sequência vai ser assim, ó. Primeira fileira A, segunda fileira E, terceira fileira J, quarta fileira L e quinta fileira M. Então, percebam, substantivo próprio com a letra A. Próprio, nome de pessoa ou de lugar. Um nome de uma pessoa, Amanda. Um nome de um lugar, Alemanha. Um substantivo comum com a letra A. Aí você vai me dar qualquer substantivo comum com a letra A. Um adjetivo com a letra A. O que são adjetivos? Adjetivos são palavras que caracterizam, que dão qualidade às pessoas, às coisas, né? Que dão características. Então, um adjetivo com a letra A. Alegre, antipático, é um adjetivo, é uma característica. Um animal vertebrado com a letra A. Animal vertebrado são aqueles que possuem vértebras. Anta. Uma cor com a letra A, amarelo. Uma cidade, estado ou país com a letra A. Uma cidade com a letra A, um estado com a letra A, Amazonas, né? Um país com a letra A, Alemanha, né? Então, você vai colocar isso. Depois você vai fazer toda a outra sequência com a letra E, depois toda a outra sequência com a letra J, depois toda a outra sequência com a letra L e depois toda a outra sequência com a letra M. Combinado? No número 2, vocês vão juntar as palavrinhas e vão formar o maior número de substantivos compostos que vocês possam conseguir, tá bom? E aí vocês vão ver se vai dar para separar por hífen ou não. Façam o maior número de substantivos compostos. Bem, no número 3, eu coloquei para vocês passarem as frases para o gênero feminino. Então, nós sabemos que os substantivos, eles podem variar de gênero, né? Eles podem estar no feminino ou masculino. Eles podem variar de grau, eles podem estar no aumentativo ou no diminutivo, e eles podem variar no número, eles podem estar no singular ou no plural. Aí eu estou dando a variação do gênero do substantivo. Então, eu coloquei uma explicação que diz assim: na língua portuguesa, há 2 gêneros, o gênero masculino e feminino. Será masculino o substantivo que admitir o artigo o, e será feminino aquele que admitir o artigo a. Então, prestem atenção. O avião. Avião é uma palavra masculina, então, porque avião, o artigo que antecede a palavra avião é o avião. O calçado, o leão, são palavras masculinas. No feminino, eu posso ter aí como no exemplo, a menina, a camisa, a cadeira. Por quê? Porque antes desses substantivos vem um artigo a, tá? Número 3, então você vai passar as frases para o gênero feminino. O menino bonito, como vai ficar no feminino? O profeta ancião, você passa para o feminino. O conde mentiroso, o ator é muito aplicado. Todas essas frases você vai passar para o feminino.
No número 4, vocês irão completar o quadro fazendo as correspondências entre os substantivos. Então, percebam, o substantivo derivado é vidraça. Qual é o substantivo primitivo de vidraça? Vidro. Muito bem. Aí depois eu coloquei embaixo, a parte do substantivo derivado está em branco, mas eu coloquei o substantivo primitivo, que é lápis. Então, você vai escrever aí o substantivo derivado de lápis. E assim por diante, tá bem? No número 5, você vai escrever o que indicam eixos coletivos. Ano. Ano é um conjunto de quê? Década é um conjunto de quê? Trimestre. Século. Você vai dizer para mim o que esses coletivos indicam, tá? No número 6, vocês vão completar as frases com artigo definido ou indefinido. Bem, nós sabemos que os artigos definidos são o, a, os, as. Singular, o, a. Plural, os, as. E artigos indefinidos nós sabemos que são uma no singular, ou no plural, uns, umas. Quando eu digo o avião, a casa, eu estou me referindo a uma determinada casa, a um determinado avião. Agora, quando eu digo um avião, uma casa, eu não estou definindo qual casa, então ele é indefinido. O a, artigo definido. Uma, artigo indefinido no singular. Os, as, artigos definidos no plural. Uns, umas, artigo indefinido no plural, tá bom? Então, vamos lá. Vocês irão completar aí. Mariana comprou uma linda casa. Ou a linda casa, você vai completar como você acha que é da maneira devida. No número 7, vocês vão substituir as locuções adjetivas por adjetivos e escrever nos respectivos espaços. Então, prestem atenção. Locução adjetiva, animal da terra. Animal da terra significa que é um animal terrestre. Muito bem. Até o Enzo que está aqui assistindo a minha aula, ele já acertou, ele falou. Não tem dificuldade, tá? Então, vocês farão todas essas outras palavrinhas dessa forma. Agora, complete as frases com o plural dos substantivos destacados. Então, prestem atenção. O substantivo destacado é barril. Então, tá assim, ó. Alugamos um barril para guardar as bebidas. Deveríamos ter alugado 4, plural de barril, barris. Deveríamos ter alugado 4 barris. A mesma coisa você vai fazer nas letras B, C e D. Combinado? No número 9, nós temos aí um complete com atrás, com trás e traz. Percebam, João veio de onde? De atrás, de trás ou de trás? Queridos, traz com Z é do verbo trazer, tá bom? Então, uma dica que eu dou para vocês para completarem, tá? Façam com muita atenção, com dedicação.